Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e hoje nós teremos aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é a configuração do mundo, os conceitos de Estado, nação, território e país. Apesar de serem usados em dados momentos como sinônimos, eles são diferentes e a gente precisa caracterizar cada um deles, tá, pessoal? E a aula de hoje nós vamos focar nisso, nos conceitos de Estado, nação, território e país. Bem, os termos Estado, nação, território e país, eles são conceitos-chave da geografia e também por isso a importância de nós começarmos a nossa aula estudando esses conceitos, tá, pessoal? Vamos iniciar então pelo conceito de Estado. Qual que é o conceito de Estado? Ele é a forma como a sociedade organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis, que é o poder legislativo. Colocam as leis em prática, poder executivo que faz isso, e garantem a execução, poder judiciário que garante a execução dessas leis. Além disso, há também as Forças Armadas, organizações responsáveis pela defesa do território. Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. Então, resumidamente, o que é o Estado? O Estado, ele é essa organização política responsável por manter a ordem com as leis, com a administração política de um país, tá, pessoal? Resumidamente, o Estado é isso. E a nação, qual que é o conceito de nação? A nação significa a união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de uma união entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um estado, ou a um país, ou até mesmo a um território, havendo dessa forma muitas nações sem território e sem a soberania territorial constituída, não é? Então, a nação, ela está ligada mais à identificação de um povo como nação, como pertencentes ao mesmo costume, ao mesmo lugar, e não necessariamente pertencentes àquele território onde ele está habitando, não é? Então, pode haver, sim, nações que se consideram nações, um povo só, mas que não são pertencentes àquele território. Existem essas situações, ok? Inclusive, mais na frente uma das questões que eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá, pessoal? E o conceito de território, vamos lá. É importante, primeiramente, definir o que é território. Na geografia, assim como ocorre com a maioria dos conceitos básicos de todas as ciências humanas, não há um consenso exato sobre o que seja, simplificadamente, o território. Mas aqui podemos compreender esse termo como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas, a exemplo do território brasileiro. Em outros, seus limites não são muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por algum consórcio de grandes empresas. Então, território ele é definido como um espaço delimitado por poderes, certo? Então, restringe-se a um espaço delimitado, um espaço onde se diga é daqui até ali esse território, tá, pessoal? Então, no conceito para a geografia, o conceito de território ele é basicamente isso, um espaço delimitado, certo, pessoal? Portanto, quando falamos, por exemplo, em território brasileiro, não estamos falando do Brasil propriamente dito, mas do seu espaço delimitado correspondente. Delimitação essa exercida por meio de um domínio que é reconhecido internacionalmente,
ao qual chamamos de soberania. Por assim dizer, podemos entender que o Brasil ele é soberano sobre o seu território, exercendo sobre ele a sua vontade, ou seja, os interesses de seus habitantes, ok? País, qual que é o conceito de país? Podemos definir país como um território praticamente delimitado, com unidades políticas administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído que exerce soberania perante outros países e com uma Constituição. Então, o que é país? O país já é esse território delimitado, né, com a presença ali de uma nação que tem a prevalência de uma moeda, sua moeda própria, que tem esse reconhecimento internacional, que tem uma história própria. Então, o país ele é marcado por todas essas características, que tem o seu povo, a sua história. Enfim, país ele é esse território que é politicamente delimitado e que tem as suas características próprias, tá, pessoal? Esses são os conceitos de Estado, país, nação e território. Agora eu quero pedir para vocês que façam esse exercício que eu coloquei aqui, tá bom, pessoal? São apenas 3 questões, onde vocês vão ver qual a diferença entre Estado e país. Para isso, leiam os 2 conceitos e tentem identificar a diferença entre eles. Quando um Estado é considerado soberano, é a segunda pergunta. Também lendo o material vocês irão conseguir responder. E a terceira pergunta, pesquise pelo menos 2 exemplos de nações sem território e fale um pouco sobre elas. Eu falei mais para vocês no conceito de nação, que isso é muito comum de se ver. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês pesquisem algumas nações sem território e vocês reescrevam no caderno tudo isso e me repassem, tá ok? Então, boa sorte para vocês. Vamos estudar o material, responder a atividade e eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Tchau, tchau!